Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Classe VIP. A Classe VIP é a série que tem por objetivo comentar a lição semanal. Alguns conhecem por lição da escola sabatina, outros conhecem por lição da escola dominical, mas no final é a lição que pretende estudar os textos da Bíblia. Agora eu vou falar uma curiosidade para você, que essa você não sabia. Coloca aí se eu estou mentindo ou não. Essa lição que está acabando hoje é a última lição. Nós vamos... Ela fala de Marcos e nós vamos estudar a lição 13. E a lição que vem, a lição da semana que vem, ela vai falar sobre, o título é Sinais que apontam o caminho. Ela vai falar sobre o livro de João. João. Nós já comentamos aqui no canal Marcos, Lucas, agora vamos comentar João, mas o detalhe que você não sabia é que essa lição, que vai começar depois dessa última lição, ela tem como autor o mesmo autor da lição anterior. Aqui, ó. Edward Zink é o novo autor e Thomas Shepherd. Esse Thomas Shepherd é o mesmo que comentou essa lição aqui. Ou seja, está tudo em casa. E ainda eu pretendo comentar nessa classe VIP os livros de Mateus e o livro de Marcos. Não, Marcos já comentei. Mateus, Marcos já comentei, Lucas já comentei, João. Mateus. É que vai ficar faltando. Muito bem, título da lição de hoje: O Senhor ressuscitado. Ela vai do dia 21 de setembro até o dia 27, ontem. Eu ia publicar esse estudo ontem, mas houve aí uns contratempos e eu não pude, tá bom? Porque a minha ideia é comentar o livro uma semana antes. Publicar antecipadamente, não é? Para dar tempo das pessoas ir observando até o final do dia, mas não houve. Não houve tempo. Perdão. Eu ainda tenho que me organizar. Muito bem, o Senhor é ressuscitado, lição 13. Verso para inculcar. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 16:16. Essa é a fala do anjo que estava lá no templo, no túmulo vazio de Jesus. Leitura da semana, Marcos 15, 42 a 47.
Marcos 16, 1 a 20, Colossenses 2, 10 a 12, 1 Coríntios 15, 1 a 8, Daniel 9, 24 a 27 e João 20, 11 a 18. A crucificação de Jesus foi um toque fúnebre para as esperanças e a fé dos discípulos. Foi um fim de semana sombrio para eles, pois não apenas se debatiam com a morte de seu mestre, mas também temiam por sua vida. Em Marcos 16, o último capítulo desse evangelho, estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Às vezes, os adventistas, lembre-se que essa lição é para os adventistas do sétimo dia. Se você não pertence a esse grupo, então você pode se chamar apenas de adventista. Porque o termo significa aquele que espera a volta de Jesus. Então, nesse sentido, todos os cristãos aguardam a volta de Jesus. Então você pode aplicar a você mesmo essa fala. É claro que ele está sendo personalíssimo aqui, está falando da igreja adventista. Mas você pode se colocar aqui como um adventista, porque você também aguarda a volta de Jesus. Às vezes os adventistas evitam o tema da manhã da ressurreição, por causa da maneira pela qual ela é mal utilizada para apoiar a santificação do domingo. Em vez disso, descobriremos como podemos nos alegrar na ressurreição ocorrida no domingo, apesar da falsa teologia que, infelizmente, surgiu a partir dela. Qual que é a falsa teologia? A falsa teologia é a que diz que, porque Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo deve ser santificado. Só que essa falsa teologia, ela é falsa por quê? Porque ela é antibíblica. Existe até um rabino aqui na internet, eu nem sei se tem fundamento isso, mas ele diz que talvez Jesus não tenha ressuscitado no domingo, mas isso é de menos. Não vamos criar polêmica. Vamos continuar crendo que Jesus ressuscitou no domingo, mas nem por isso o domingo se torna o dia santificado, porque o que santifica o domingo não é a ressurreição de Jesus, mas é a ordem de Deus para o santificar. Depois, estudaremos os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro. Em terceiro lugar, encerrando a semana, examinaremos o restante de Marcos 16 e consideraremos a missão que o capítulo coloca diante de nós todos. Este estudo terminará com um desafio para que o leitor de Marcos leve o evangelho para todo mundo. Você está disposto a fazer isso? Levar o evangelho para todo mundo. Alegrando-se na ressurreição. Essa é a parte de domingo. Leia Marcos 15, 42 a 47, 16 do 1 a 6, aperta o pause e leia. E depois diga, o que aconteceu nessa passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição? Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação. A maioria dos comentaristas entende que essa é uma referência ao período que vai do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol da sexta-feira. Ou seja, Jesus morreu na sexta-feira, no fim da tarde da sexta-feira, e foi sepultado antes do pôr do sol. Quanto a esse comentário, eu estava falando do rabino, ele diz que esse dia da preparação aqui não se referia à sexta-feira, que é conhecida universalmente como o dia da preparação, porque é o dia da preparação para o domingo. Então toda sexta... para o domingo. Para o sábado. Toda sexta-feira é dia da preparação para o sábado.
porque o sábado é dia santo. Então, hoje em dia, o que é o dia da preparação é o sábado, porque o sábado as pessoas trabalham até meio-dia e aí vai para casa mais cedo para preparar o domingo. Só que um rabino comentando na internet, eu não lembro o nome dele, mas é um rabino bem conhecido. Eu dou valor para ele porque ele é rabino messiânico. Ele é rabino que acredita em Jesus como Messias, que eles chamam de Mashiach. Esse rabino diz que o dia da preparação citado aí não é a preparação para o sábado, mas é a preparação para a Páscoa, que teria acontecido nessa época da morte de Jesus. Bom dia, irmãs. Era a preparação para a Páscoa, que nesse caso aqui, segundo a defesa dele, é a quinta-feira, porque a Páscoa foi na sexta e a quinta-feira então se tornou o dia da preparação. Então Jesus teria sido tirado da cruz mais cedo, porque era o dia da preparação para a Páscoa, porque a Páscoa ia acontecer na sexta-feira. Desculpa, mas essa é outra história. A gente acredita, eu mesmo acredito que realmente Jesus morreu na sexta-feira e que ressuscitou no domingo. Então posso mudar de pensamento se houver algum argumento mais sério sobre isso. No sábado, o Senhor descansou na sepultura e os discípulos fizeram o mesmo. Lucas 23, 56. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o quarto mandamento. No sábado à noite, as mulheres compraram especiarias e no domingo de manhã foram ao túmulo com o desejo de completar o processo típico de sepultamento. Contudo, evidentemente, Jesus não estava lá. Já no segundo século, depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Isso se torna a base para a santificação desse dia. Mas isso é o que o Novo Testamento ensina? Não, cara pálida, não é. Segundo o Novo Testamento, qual é o memorial da ressurreição de Jesus? Vamos ler lá em Colossenses 2, 10 a 12. Não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Esse memorial da ressurreição é o batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6:4. Ok? Então, o memorial da ressurreição de Jesus é o batismo. Porque o batismo diz: nós morremos, Jesus morreu, foi sepultado. Quando a gente levanta da água do batismo, significa o quê? Jesus levantando na manhã do domingo. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte, e em sua ressurreição obtemos a certeza de nossa própria ressurreição.
Assim como Cristo Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Os nossos queridos também ressuscitarão. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,3. Como ter essa certeza de Pedro sobre a ressurreição de Jesus Cristo? A certeza é essa, o testemunho de milhares que viu Jesus ressuscitando, a certeza de que Lázaro ressuscitou. Essa nos dá a certeza de que nós, se estivermos mortos quando da volta de Jesus, seremos ressuscitados. É essa afirmação que nos leva a crer que os nossos queridos mortos também ressuscitarão. Segunda-feira, pedra removida. O que essas passagens têm em comum? Marcos 16, 1 a 8, 1 Coríntios 15, 1 a 8. Dá o pausa e lê, depois volta aqui. Muito bem. A história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios. 4 ideias ocorrem várias vezes. Primeiro, Jesus morreu. Segundo, Jesus foi sepultado. Terceiro, Jesus ressuscitou. Quarto, Jesus foi visto por muita gente. Eu dormi bastante à noite, mas eu vivo com sono. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado. Só que a evidência da sua ressurreição é bastante sólida e racional. A mais sólida, a gente vai comentar aqui, mas é essa. O fato de que o governo romano colocou selo de Roma no túmulo. O túmulo foi selado, lacrado. E isso é a prova cabal de que realmente houve a ressurreição. Por quê? Antigamente, se o soldado dormia no ponto e o fugitivo fugia, no caso aqui o fugitivo não podia fugir porque estava morto, a sentença dele seria morte. Só que misteriosamente o fugitivo fugiu e os soldados não foram mortos. Por quê? Porque de fato eles não fugiram. Eles falaram, ele ressuscitou, nós vimos um clarão. E aí, para silenciar eles deram grande quantia de dinheiro aos soldados e os deixaram viver. Primeiro, para crer que Jesus Cristo ressuscitou, basta crer que Deus é o nosso Criador. Gênesis 1:2. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível, porque para Deus tudo é possível. O Deus que criou o universo e depois a vida da terra teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas possível. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam esse fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus Cristo ressuscitara teria sido rejeitada desde o início, pois a presença de seu corpo no local destruiriam a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram o seu corpo
não é verdadeira. Por quê? Porque todos os discípulos eram perseguidos pelo Império Romano. Eles fugiram, estavam presos dentro do cenáculo. Os discípulos não poderiam ter passado pelas guardas, e mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubá-lo? Eles matavam gente por muito menos que isso. A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, que era fariseu e inimigo de Deus, de Cristo, não, inimigo de Cristo, inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. Finalmente, irmãos, como explicar o surgimento da igreja cristã? Você acha que alguém ia se juntar a um corpo fétido e sem poder nenhum? Hoje a gente vê igrejas cujo corpo de Cristo está lá, exposto à visitação. Isso é ridículo! Não há corpo de Cristo! Por que essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira? Morrer por uma verdade é muito fácil. Muito fácil não, não é fácil, é difícil. Mas até pode acontecer. Agora, você morrer sustentando uma mentira é muito menos provável. O testemunho delas, logo após a morte de Jesus, Atos 13:15, e algumas décadas mais tarde, 1 Pedro 1:3, traz evidências da ressurreição. Outra evidência da ressurreição aqui é o fato de uma mulher ter sido a primeira testemunha do fato. O fato de uma mulher ter sido a primeira testemunha do fato é muito interessante. Por quê? Se os discípulos estivessem preparando o engodo, eles não arrolariam mulheres como testemunha. Por que, cara pálida? O testemunho de uma mulher não era válido. O testemunho de uma mulher não era importante. Então eu acho que isso serve como evidência da verdade. Quais são as evidências da ressurreição de Cristo? Qual seria a sua resposta? A evidência da ressurreição de Cristo sou eu. Sim, meus irmãos, eu nasci na fé cristã. Eu rezava o credo todo dia na missa. E depois, quando eu tinha por volta de 20 anos, eu conheci o evangelho chamado de... Fugiu agora a palavra? Fugiu a palavra. O evangelho reformado. E aí me batizei na igreja adventista numa manhã da primavera do ano 91. E até hoje eu sigo firme nessa fé. Não quer dizer que eu não tenha escorregado, não quer dizer que eu não tenha levado um tombo ou outro, mas a força da ressurreição de Jesus me mantém vivo e fiel aos seus princípios. Ainda que isso vá contra os meus sentimentos e tendências pessoais. Junto ao túmulo, as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem a hora do sábado. Não pensavam em sua ressurreição.
o sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seus corações. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizada por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembravam dessas outras palavras. Eu os verei outra vez, João 16, 22. O que aconteceu com as mulheres? Como as mulheres, elas reagiram inicialmente ao fato de Jesus ter ressuscitado? Marcos 16, 1 a 8. Desde o início, o Evangelho de Marcos declara que Jesus Cristo é o Messias. Aliás, Cristo quer dizer Messias. Então, Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo já significa Jesus Messias. Mas a primeira pessoa não endemoniada que proclamou que ele era o Messias foi Pedro. Em Marcos 8, 29, e essa profissão de fé só acontece na metade do livro. Em Marcos, Jesus dizia às pessoas que ficassem em silêncio sobre quem ele era ou sobre as curas que ele tinha feito, como ocorreu no caso da cura do leproso e da ressurreição da filha de Jairo, lá em Marcos 1:44, 5:43. Ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre a cura de um homem surdo, Marcos 7:36, e ordenou aos seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias. Sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era ter o tempo necessário para concluir seu ministério, de acordo com a profecia de Daniel. Bom dia. Daniel 9, 24 a 27. Seu ministério, de acordo com... eu me perdi aqui, desculpa. Agora, nessa cena, mesmo depois de terem sido informados da ressurreição de Jesus, as mulheres, com medo e maravilhadas, fugiram do túmulo e, pelo menos no início, também não falaram sobre o que tinha acontecido. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que lemos? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Marcos 16, 20. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda parte. E como vimos em vídeos anteriores, a igreja crescia sobejadamente. Ela passou de 12 para 120 ainda quando Jesus estava vivo, e de 120 para 3.000 50 dias depois da ressurreição de Jesus, e de 3.000 para 5.000 naquela mesma tarde, e para milhões meses depois. E hoje, para cada ser vivente que descrê da existência de Jesus e de sua ressurreição, existe um outro vivente dizendo não, ele vive, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar também. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar também. Sim, existem quase 4 bilhões de humanos cristãos na Terra. A Terra já está com quase 8 bilhões. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre o que ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda parte. Por que não devemos ficar calados sobre o que Jesus e o que ele fez?
a quem você pode contar hoje sobre Jesus e o seu plano de salvação? Deixa eu pensar. É quem que eu posso contar sobre Jesus? Rapaz, não me vem ninguém à mente. Ah! Você. Eu não sei se você já é cristão. Eu não sei se você já é cristão, é batizado. Mas eu quero contar para você hoje. Jesus me salvou de todos os modos que você pode imaginar. Eu, se seguisse a tendência normal da vida, talvez eu nem estivesse aqui hoje fazendo esses vídeos. Eu era um homem, apesar de muito cristão, eu vivia ali no caldo católico da vida. Nossos irmãos, nossas famílias viviam vida normal, como hoje muitos cristãos e até católicos vivem. Até católicos porque antigamente a igreja católica era acusada de viver vida comum. Até que tinha duas seitas dentro da igreja. Eram os católicos e os católicos não praticantes. Eram praticantes e não praticantes. Eu fazia parte do time dos praticantes. Mas hoje nós vimos que mesmo na igreja reformada, evangélica, na igreja... Opa! O cara quase matou o outro ali na faixa do pedestre. Até fiquei assustado. Então, meu amigo, lá pelos ídolos dos anos 80, final dos anos 80, eu conheci. Minha mãe faleceu, acho que em 86. No ano seguinte eu conheci os adventistas do sétimo dia. E aí eu conheci essa palavra que dizia: Jesus Cristo ressuscitou, por isso a sua mãe vai ressuscitar. Sabe, quando eu era católico, eu acreditava na ressurreição, mas não com essa convicção. Então eu estava triste pela perda da minha mãe. E aí eu conheci os adventistas. E aí eu fiz um estudo chamado Revelações do Apocalipse. E aí me foi revelado tudo. O que era o cristianismo e como o cristianismo sobreviveu aos ataques romanos. E como o cristianismo se tornou a grande potência religiosa do mundo. E aí no Apocalipse nós aprendemos que esse cristianismo se fortaleceria nos últimos dias e que Jesus voltaria no céu e nos resgataria. E desde lá, já faz mais de 30 anos, eu vivo nessa esperança. Depois da minha mãe eu já perdi meu pai, eu já perdi irmãos, parentes, amigos. Acabei de perder a minha esposa. Mas a minha fé firme na ressurreição em Jesus continua. E meu amigo, não importa o que você faz da sua vida hoje, o que vai decidir o seu futuro é a sua decisão diante do fato de Jesus ter morrido por você, pelo fato de Jesus ter ressuscitado por você. Jesus não quer saber se você pertence à igreja A, B ou C ou D. São 7 igrejas que Apocalipse fala. Então você pode participar de uma dessas 7 igrejas. Leia lá em Apocalipse, no comecinho, que fala as características das 7 igrejas. E essas características são marcantes, porque o cristão precisa ter hoje essas características. Entende? E aí você lê lá e veja. Ah, mas não tem salvação fora da igreja, Senhor? Até tem. Até tem.
O Papa Francisco disse esse dia, eu não vi pessoalmente, eu ouvi alguém comentando que ele disse. E eu, quando ouço alguma coisa, eu falo, deve ser verdade. E o que ele disse está bem alinhado com o pensamento dele mesmo. Ele tem um pensamento modernista, meio globalista. Então ele teria dito que todos os caminhos salvam. Só que a diferença entre o que o Papa Francisco disse e o que a Igreja Católica afirma é totalmente discrepante. A Igreja Católica afirma em documentos oficiais que salvação só na Igreja Católica. E a comemoração do fim da Reforma, feita em 17, não estava comemorando o fim da intriga entre católicos e protestantes. Não, meu amigo. Estava comemorando o retorno dos protestantes aos seios católicos. Ou seja, está confirmada a ideia de que só a Igreja Católica salva. É por isso que você não deve ficar triste quando alguém fala: a minha igreja é a verdadeira. Isso é um modo de existência. Porque se em algum momento eu acreditar que a minha Santa Igreja Adventista do Sétimo Dia é falsa, na hora que eu chegar a essa conclusão, eu vou pular dela. Então é normal, se você participa da Igreja Católica, Assembleia, Evangelho Quadrangular, Evangelho Brasil para... tem tantas igrejas, Congregação Cristã, Igreja... Ai meu Deus, eu queria pelo menos citar as maiores aqui, Universal, sabe, todas essas igrejas, é normal que elas, para existir, elas tragam para si a aura de igreja verdadeira e de única igreja verdadeira, porque senão não teria. Se eu falo assim, não, a minha igreja não é verdadeira, a igreja X ali é, ou então não existe igreja verdadeira. Se não existe, eu não vou querer mais igreja. Tem hoje o católico não protestante na igreja evangélica. Sim. Só que a gente não chama ele de evangélico não protestante. A gente chama ele de desigrejado. É um movimento, inclusive esse candidato famoso aí, Pablo Marçal, quando eu vi ele falando pela primeira vez, ele não era candidato ainda. E ele se identificava como cristão não frequentador de igreja. Só que aí eu acho que pegou mal lá para a igreja dele. Acho que ele foi lá, falaram com ele. E aí ele falou esses dias, não, eu sou cristão, evangélico e frequento a Igreja Videira. Eu não conheço essa igreja. Você conhece? É uma boa igreja? É a igreja verdadeira? Claro que tem que ser! Para aqueles que a frequentam. Porque no momento que ela deixar de ser verdadeira, você precisa abandoná-la. Por que eu estou dizendo isso, meu querido? Porque eu participava da igreja verdadeira, católica romana, o único caminho que leva à salvação. Levava até então. Mas aí eu me deparei com os evangélicos. Eu fui em várias igrejas antes de me decidir pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu fui na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Meu pai era dessa igreja, minha avó, meus tios. Eu fui na Igreja Assembleia de Deus. Eu acho que só essa, na época não existia a Universal. Mas eu fui. Por quê? Uma vez que eu tinha admitido que a Igreja Católica, para mim, ela não era mais a igreja verdadeira, então eu precisava desesperadamente localizar a igreja verdadeira. Sim, eu precisava, porque só com a igreja verdadeira você consegue se sustentar. Então, se alguém falar que a sua igreja não é verdadeira, fique triste. Eu não tenho poder para dizer que a sua igreja não é verdadeira. Eu tenho poder para afirmar que a minha igreja é verdadeira
E para contrapor o argumento do Papa Francisco, ele disse: todos os caminhos levam a Deus. Ele disse: todas as igrejas são verdadeiras, mas isso tem que ser mentira. Porque se todas as igrejas forem verdadeiras, estamos todos errados. Porque o próprio Cristo disse: há um só caminho. Então, se é um só, não pode ser dois. Você entende? Agora, é possível... Cuidado, meu irmão, vai te cair o ovo, hein? Vai com Deus. Agora eu fiz brincadeira com um colega que passou aqui, mas até perdi aqui. Então, você que frequenta a igreja X ou a igreja Y, você que pulou de galho em galho, a várias igrejas, não se sinta culpado. Por quê? Porque ao você ir de um lado para o outro, apenas confirma o fato de que a busca pela verdade, ela é perene. Então, quando aquele candidato falou: eu sou cristão, eu sigo os 10 mandamentos, eu sigo os princípios de Jesus Cristo, eu sigo os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é o cristianismo. Sim. É possível ser salvo sem Jesus? Sem Jesus não é possível. É possível ser salvo sem frequentar nenhuma igreja? Agora, dizer que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Porque só um caminho leva a Deus. Qual é o caminho? É o caminho da palavra. É o caminho de Jesus Cristo. Entende? Quando o Papa Francisco diz que todos os caminhos levam a Deus, ele está admitindo que ele está no caminho errado. Porque se ele está aceitando o fato de que todo caminho leva a Deus, então tanto faz você ser da igreja A, B ou C ou D ou F. E não é assim que funciona. É fato, você será salvo, não, independente de onde você esteja, não tem problema. Mas o fato de eu ser salvo, o fato de Deus ter salvos em todas as igrejas, não torna todas as igrejas verdadeiras. Vamos fazer uma ilustração aqui. Lembra do suplício da cruz? Jesus estava crucificado. Ao seu lado esquerdo estava um malfeitor. Ao seu lado direito estava outro malfeitor. Ali existia 3 caminhos de vida. Você pode escolher o caminho da esquerda do malfeitor. Você pode escolher o caminho da direita do malfeitor. Você pode ser salvo a qualquer momento, desde que reconhecendo ou não que você está no caminho errado, você aponte o caminho certo. Por quê? O bom ladrão reconheceu que estava no caminho errado. Ele reconheceu que não tinha força para ir ao caminho certo. Ele percebeu que roubou, matou, prostituiu a vida toda. Ele não tinha força. Mas ele olhou para Jesus e ele reconheceu imediatamente que ele estava no caminho errado. Quando você olha para Jesus, você sabe que está no caminho errado. Por quê? Jesus Cristo é o único caminho. Ele reconheceu, mas ele não tinha força para levantar e ir. Ele não estava pertencendo a uma igreja, ele não tinha força para falar: a partir de hoje eu vou seguir essa igreja, vou abandonar a minha igreja ou a minha vida comum. Mas ele clamou no íntimo do seu coração: Senhor, eu quero ir para o caminho verdadeiro, salva-me. Aí Jesus disse aquela frase
célebre. Em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. É isso que basta. Não importa se você pertence à igreja A, B ou C. Você precisa acreditar que hoje você estará com Jesus Cristo no paraíso. O bom ladrão reconheceu e esteve no paraíso aquele mesmo dia. Como assim, Cícero? Como assim, vigia das pessoas? Porque tem um hino cristão que diz: o céu é aqui, se Jesus estiver conosco. Onde Deus estiver, onde Jesus estiver, o céu é ali. O bom ladrão morreu depois que Jesus estava morto. E a afirmativa de Jesus se concluiu verdadeira. Ainda estará comigo no paraíso. Estava. Por quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O bom ladrão morreu, foi jogado na vala comum. Mas no dia da ressurreição de Jesus, provavelmente ele tenha ressuscitado junto com Cristo. E o mau ladrão, que era tão mau quanto o bom ladrão, não ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele não viu o caminho, e o caminho é Cristo. Eu preciso confessar a Jesus como meu Senhor, Salvador e Rei. Esse é o meu apelo que eu faço a você, meu irmão. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E a partir daí, comece a viver pela sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela deve ser a sua única regra de fé e prática. Aparecendo a Maria e a outros. O que o texto de Marcos 16, 9 a 20 acrescenta à história da ressurreição? Quase todo o relato de Marcos 16, 9 a 20 tem paralelo com outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo, o vê no campo, e os 11 discípulos são designados a pregar. A primeira pessoa a ver Jesus Cristo vivo foi Maria Madalena, João 20, 11 a 18. Outras mulheres também o viram. É significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Eu já tinha ouvido esse argumento aqui. Mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas como era de se esperar, eles não creram no seu testemunho, provavelmente porque parecia fantástico. E era, né? A palavra fantástico significa fantasioso. Parecia fantasioso. Essa mulher está delirando. Essa mulher está delirando. E também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da veracidade da história, da sua ressurreição. Ou seja, as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Se fosse um relato forjado, certamente as testemunhas a observarem a ressurreição de Jesus seria um dos discípulos. O que seria estranho
se o relato da ressurreição de Jesus Cristo fosse inventada, Marcos 16, 14. Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos dessa forma? Jesus os repreendeu por sua dureza de coração. Marcos 16, 14. Desde a prisão de Jesus até a sua aparição após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando, duvidando e vendendo-o. Isso não faria sentido se fosse uma história inventada. Preste atenção, cara pálida. Entretanto, a proclamação posterior, ousada e inabalável de Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências da veracidade de suas manifestações. Como evitar a armadilha da incredulidade? Porque devemos nos ligar ao Cristo vivo. A armadilha da incredulidade é ficar dando ouvido a histórias contadas por pessoas. Você deve se unir ao corpo de Cristo, mas não é o corpo que está lá na igreja guardado, ao corpo de Cristo vivo, ressuscitado, cheirando, como diz aquela passagem, cheirando perfume. Sabe aquela moça adolescente que vai namorar? Ou o moço também pode ser? Vai encontrar o namorado pela primeira vez, pega um perfume de nardo, como fez a Maria Madalena lá, pegou um vidro de perfume e quebrou ali na sala, aos pés de Jesus, de modo que todos puderam ver, e todos sentiam um perfume suave, talvez não tão suave, até forte, de Jesus. Aí o jovem vai namorar e ele faz o quê? Ele toma banho de perfume. Então ele vai passando na rua, todo mundo vai sabendo quem é ele. Ó, o carinha tá indo namorar. Por quê? O perfume é irresistível. Jesus disse: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Quem é o cadáver? O cadáver é o corpo que está exalando cheiro. Sabe aquela carcaça, o boi que morreu no campo? É o cadáver. Os abutres são os abutres mesmo. Trazendo para a analogia cristã, o cadáver é Jesus. Os abutres somos nós. O cheiro da carniça é o perfume de vida que Jesus exala. É um perfume irresistível que nos atrai a Ele o tempo todo. É por isso que nós lemos a Bíblia todo dia, estudamos a lição da escola bíblica todo dia. Vamos para a igreja e contamos nosso testemunho todo santo dia. Última lição dessa grande lição de 13 capítulos. Nós estamos falando do 13º capítulo, na última lição. A última lição é uma ordem: vão por todo mundo. O que significa para nós as palavras de Jesus em Marcos 16, 14 a 20, dizendo: vão para todo mundo. Eu estou aqui falando com você e eu estou vendo ali no ponto de ônibus dois irmãozinhos de uma igreja aí, não vou falar o nome da igreja para não fazer propaganda, porque eu não sei se essa igreja é exatamente cristã, até acho que não é, mas tudo bem. Não cabe a mim dizer que a igreja deles é falsa, cabe a mim dizer que a minha é verdadeira. Então, que eles se defendam a si mesmos, que eles se digam como verdadeiros, mas são missionários, são elders,
Eu sei que tem um com cara de brasileiro e tem um com cara de gringo. E eles têm esse modo de pregar. A igreja manda os missionários para todo mundo pregando a mensagem. Então essa é a ordem de Jesus. Eles podem até estar equivocados, mas eles estão cumprindo ao pé da letra uma ordem de Jesus. Vão por todo mundo. O que significa para nós essas palavras de Jesus? Lá em Marcos 16, 14 a 20. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta, Marcos 16, 14. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam em dúvidas, Mateus 28, 17, João 20, 24 a 29. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres. Jesus demonstrou-lhes a realidade da sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, fundamentam a nossa fé. O Senhor então designou os discípulos para levarem o evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. É por isso que eu estou aqui gritando no mundo da internet. Na geração TikTok, eu estou aqui com um vídeo que já está dando quase 1 hora. E a minha esperança é que o Senhor do céu toque o coração de alguns, para que vejam. Eu trabalho com crianças e adolescentes, mas sempre que eu olho aqui, quem está vendo meus vídeos são os tiozinhos da internet. São pessoas entre 40 e 60 anos, até mais velhos. A minha esperança é que esse vídeo fique aqui e que meus meninos que eu amo, jovens de 10 a 20 anos, 30 anos, meu neto que tem 13 anos, minha filha que mais jovem que tem 22, a mais velha que tem 29. A minha esperança é que eles tenham um dia paciência para ver essa mensagem aqui no monte da internet. Porque eu não sei fazer vídeo de 1 minuto. Eu não sou da geração TikTok. Eu sei que vocês conseguem condensar uma mensagem em 1 minuto, mas eu não consigo. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale aos corações. E assim como você está aqui ouvindo, aliás, já compartilha. Porque ao compartilhar você está seguindo o mandamento de Jesus. Leve a todo mundo, grite no monte da internet, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, depois de morrer por nós, ressuscitou, foi levado ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir para julgar-nos, vivos e mortos. Grite no monte da internet, compartilhe essa mensagem. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. O Senhor então designou os discípulos para levarem o evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou resultados positivos e negativos do trabalho. Os que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados. Jesus também descreveu os sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegidos de perigos e curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos 16, 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para os cristãos demonstrassem a fé segurando cobras venenosas. Não, meu irmão, não é isso. Esse texto não autoriza ações presunçosas. Para com isso. O que Jesus prometeu foi que, quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo em Atos 28, 3 a 6. Paulo foi colocar lenha na fogueira, estava muito frio, e uma áspide veio até ele e mordeu ele. Os nativos da ilha disseram: esse homem deve ser muito mau, porque sendo condenado e trazendo como prisioneiro, sendo libertado agora nessa ilha,
Deus do céu o condenou, porque essa cobra peçonhenta o mordeu, o picou. Ele se livrou da sentença dos homens, mas não vai se livrar da sentença de Deus. Deus do céu o condenou. E aí ficaram olhando, porque aquela cobra era daquelas venenosas que matava em minutos. Aí passou meia hora, uma hora. Eles viraram totalmente o discurso e disseram: esse homem é um Deus, porque sendo picado por cobra mortal continua vivo. E alguns queriam até adorá-lo. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho. O próprio João diz às boas línguas, às tradições cristãs, que ele teria sido jogado num caldeirão de óleo fervente. Mas às vezes, aí Deus o livrou. E Deus livrou gente de fogueiras da fornalha. Mas isso não acontece sempre. Às vezes os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Veja o caso de Estevão. Estevão recém-eleito diácono, começou a pregar com poder e foi perseguido. E sendo perseguido, não teve como se... Vá com Deus! E sendo perseguido, foi morto. A terra, Deus não interviu. Deus não interferiu com o milagre. Mas Deus preferiu que ele fosse semente. E a semente Estevão brotou. E a semente Estevão frutificou. E houve milhares e milhares de pessoas que converteram-se com o seu depoimento. Inclusive Paulo, que estava ali. E depois a semente Paulo também foi plantada como Estevão. E ele morreu pelo Evangelho. E a partir daí, a igreja só foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é uma sumidade. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outro sinal aos incrédulos do poder da fé. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. E o credo que a gente conhece da Igreja Católica, né? O credo da Igreja Católica foi feito por vários bispos. Antigamente os bispos eles eram mais independentes, eles não seguiam um bispo só. Existia o bispado de Roma, existia o bispado de Constantinopla, vários. Então, como as pessoas queriam duvidar de Cristo Jesus como o potente Senhor ressuscitado, aí eles fizeram o credo, que até hoje é rezado nas missas. E a gente pode fazer confissão, sim. O lugar de poder supremo, pois havia derrotado o mal. Eu tenho que ler de novo tudo para você entender direitinho, senão vai perder a graça do texto. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido ao céu e sentou-se à direita de Deus. O lugar de poder supremo havia sido o lugar de poder supremo, pois Jesus havia derrotado o mal. Os discípulos iam por toda parte, pregando o evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje. E se você tem dúvida, pesquisa no Google. Quem foi o pior prefeito? Enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. A oposição. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Mateus 28, 20. Que conforto temos nessa promessa, enquanto proclamamos o Evangelho por toda parte?
É um conforto grande saber que Jesus está conosco. Sexta-feira, leitura adicional. Livro de Ellen White, A Grande Comissão, página 656. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida, em nosso Salvador. A vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vidas em si mesmo, para concedê-la a quem quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele entregou como ser humano, reassumiu e concedeu à humanidade. Historiadores ateus que não aceitam a ressurreição admitem que Jesus morreu e que depois da sua morte muitos afirmaram ter visto Cristo ressuscitado. E, como resultado disso, deram início ao núcleo do que se tornaria a igreja cristã hoje. Alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmavam isso, argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo ou que os primeiros discípulos tivessem alucinações, pensando que viram Jesus. Outros concluem que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou e mais tarde reviveu. Um autor chegou a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. Loucura. Para uma análise desses argumentos, veja Clifford Goldstein, Risen Feeling Hopping de en Petit Tombe, Nampa e The Pacific Express, David Marshall. Jesus realmente ressuscitou em A Lógica da Fé. Respostas inteligentes para perguntas difíceis sobre nossas crenças. Casa Publicadora Brasileira, 2014, página 73. A gente tem ouvido muita besteira. Jesus foi levado ao céu, foi ressuscitado. Existem provas cabais, porque se Jesus não tivesse morrido, lembra quando Nicodemos pediu o corpo de Jesus, Pilatos mandou confirmar se Jesus já tinha morrido mesmo. Chegou lá, confirmou-se que estava morto. E confirmou-se que os dois bandidos da cruz não estavam mortos. Tanto é que quebraram as pernas deles para que morressem, porque não poderia ficar ali. Porque às vezes os mortos ficavam na cruz por vários dias. Mas como era a festa da Páscoa, eles não deixaram que Jesus ficasse ali. Imagina, então existem várias holucubrações só para negar o óbvio que Jesus Cristo nasceu, viveu entre nós, foi perseguido, morto e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E onde há de vir para julgar os vivos, que somos nós, eu e você, e os mortos, nossos queridos que morreram. Você precisa crer nisso, meu irmão. Senão estamos perdidos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz.